Bom dia a todos, muito bem-vindos ao culto da CPV neste domingo, dia 17 de janeiro. Mais uma vez estamos em confinamento e a direção da CPV achou por bem voltar para ter cultos online durante os próximos 2 domingos. E desde já agradecemos a compreensão de todos os membros, os congregados e as outras pessoas que estão a nos acompanhar nesta manhã através do canal YouTube. Mas estamos aqui com o mesmo propósito. O nosso propósito desta manhã é separar este tempo, lembrar quem é Deus, o nosso querido Pai que está nos céus, entrar na presença do nosso Deus, para engrandecer o seu nome, para adorar-te e para ser recebido como seus filhos amados. Então gostava de ler apenas 2 versículos. Vem de uma oração do rei Davi, que encontra-se em 1 Crônicas 29, versículos 11 a 12. Tu tens grandeza, poder, glória, honra e majestade. Tudo o que há no céu e na terra te pertence. Tu és o Senhor de tudo o que existe. Tu és o soberano que está acima de todas as coisas. É de ti que vêm as riquezas e o poder. És tu que tudo governas e, tendo a força e o poder, podes dar aos outros força e grandeza. Estas palavras do Antigo Testamento ajudam-nos a lembrar a realidade do mundo que nós vivemos. Deus está em controle. Deus está soberano. Deus está conosco nestes dias desafiadores. Oremos. Senhor nosso Deus, nós desde já queremos declarar a nossa fé, a nossa crença que Tu és o único Senhor, sem comparação. Tu és o Criador de tudo que nós experimentamos dia após dia. O mundo físico, os nossos sentimentos, os nossos amigos, os nossos colegas, a nossa família, tudo que nós temos, Senhor, vem do Senhor. Tu és o Senhor de tudo o que existe. Viemos aqui nesta manhã, Senhor, muito consciente da nossa necessidade do Senhor. Muito consciente que nós fomos criados à Tua imagem, Senhor Deus. Mas temos falhas, temos fraquezas, temos o pecado que ainda afeta os nossos pensamentos e o nosso coração e a nossa vontade. Mas viemos nesta manhã, Senhor, com certeza, com ousadia para entrar na Tua presença, porque nós vivemos na realidade da encarnação de Jesus Cristo, o Teu Filho. Foi Jesus que veio para salvar, foi Jesus que abriu o caminho para que pudéssemos chegar com ousadia ao Pai que está nos céus, perdoados, aceitos, redimidos. E por causa disso, Senhor, nós queremos separar este tempo com muita alegria no coração, com gratidão nos nossos lábios, para que possamos engrandecer o Teu nome, Senhor. O Senhor sem princípio, sem fim. O Senhor que governa tudo e que dá força e grandeza a todos. Senhor, pedimos que através dos momentos que nós iremos passar juntos nesta manhã, o Senhor possa receber glória, honra, louvor e adoração do Teu povo aqui na terra. Que nós podemos lembrar quem Tu és através dos cânticos, através da leitura, através da pregação da Tua palavra, Senhor, para que possamos sair deste encontro renovados no nosso conhecimento de quem Tu és. Renovado para continuar a amar-te, servir-te com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Damos-te graças, Senhor, pela tecnologia.
Damos-te graças, Senhor, porque apesar da distância física, nós somos um só corpo em Cristo Jesus, unidos pelo sangue de Cristo, unidos pelo Espírito de Deus. E por causa disso, Senhor, nós estamos aqui nesta manhã, uma manifestação do Teu corpo visível aqui na terra, para render graças a Ti, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Cristo nós oramos. Amém. Vamos agora entrar num tempo de cântico, de adoração, através de 2 cânticos. O primeiro cântico leva ao nosso foco para Jesus. Jesus merece toda a honra. Um cântico um pouco mais lento para refletir sobre a realidade de quem Ele é. Toda honra, bênção e poder pertencem a Ti, pertencem a Ti. Este mesmo Jesus que se fez carne e habitou entre nós. E logo após deste cântico, vamos celebrar a realidade de que Jesus é a razão da nossa vida. Quando estamos em problemas, podemos ir a Jesus. Podemos confiar em Jesus, porque é Ele que ajuda-nos a dia após dia após dia. Então vamos agora. Onde você está sentado, onde você está com a sua família, com seus amigos, abre a sua boca e canta em voz alta ao nosso Deus. Jesus merece toda a honra. Jesus é digno de louvor. Que toda terra e céus o exaltem. O nome que é mais alto e superior.
a esperança que anelo, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Hoje nós continuamos a estudar a carta que Tiago escreveu para estes cristãos espalhados na Ásia. Tem sido várias lições sobre a nossa fé que funciona, uma fé prática que faz diferença nas nossas vidas. E hoje continuamos a refletir sobre a sabedoria que nós necessitamos, a sabedoria que vem de Deus. Vamos ler nesta manhã de capítulo 4, versículo 1 até versículo 10. De onde vêm as guerras e as lutas que experimentaram? Não será das paixões conflituosas no interior de cada um? Desejam, mas não possuem. Matam e cobiçam, mas não ficam satisfeitos. Daí vêm as vossas guerras e lutas. Não têm o que querem, porque não o pedem a Deus. Se pedem e não recebem, é porque pedem mal, pedindo coisas que só servem aos vossos prazeres. Gente infiel, não sabem que a amizade para com o mundo é inimizade para com Deus? Se alguém quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Não é em vão que a Sagrada Escritura diz: Deus exige que o Espírito que fez habitar em nós o ame a Ele somente. Mas Ele nos mostra cada vez mais graça. Por isso diz ainda a Sagrada Escritura: Deus resiste os orgulhosos, mas concede a sua graça aos humildes. Portanto, sejam submissos a Deus e resistem ao diabo, que ele fugirá de vós. Vão ao encontro de Deus e ele virá ao vosso encontro. Os que são pecadores, corrijam-se dos seus erros. Os indecisos, purifiquem as suas intenções. Reconheçam o vosso mal, arrependam-se e chorem. Que o vosso riso se transforme em luto e a vossa alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos há de engrandecer. Que Deus possa revelar esta palavra aos nossos corações para que possamos ser praticantes e não somente ouvintes. Agora nós vamos ter o nosso tempo de intercessão e nesta manhã vai ser a nossa irmã Ariadne
que vai explicar um pouco do impacto dos 40 dias na sua vida e depois vai nos dirigir numa palavra de oração. E logo após a oração de intercessão, continuamos a louvar a nosso Deus através de um novo cântico, Tua Voz, que quando Deus vem através da sua palavra, Ele fala ao nosso coração, para que possamos ouvi-la e para que possamos ser transformados pela sua palavra. Bom dia, irmãos da CPV. Eu sou Ariadne e fui convidada para fazer a intercessão de hoje. Por um dos motivos do convite é porque eu tenho feito os 40 dias de oração e esses 40 dias de orações têm sido muito importantes na minha vida. Como sabem, eu vou fazer 2 anos que moro aqui em Portugal, e em fevereiro, e em março eu faço 2 anos que congrego na CPV. E por motivo de trabalho, meu tipo de trabalho, o horário que eu trabalho, fica difícil congregar, né, aos domingos na igreja. E agora, por motivos também da pandemia, ficou ainda mais difícil de estarmos todos presentes fisicamente na igreja. E os 40 dias de oração têm me ajudado imensamente a ficar mais próximo de Deus, a ficar mais próximo da igreja, a me sentir parte do corpo de Cristo. E convido vocês também a fazerem os 40 dias de oração. Hoje nós estamos no dia 17 da devocional dos 40 dias de oração, e ele fala sobre viver para Deus na igreja, né? O que veio a calhar com o domingo, né? Que nós estamos aqui para falar sobre viver para Deus e estar para Deus na igreja. E ele começa com o livro de Efésios, capítulo 4, versículo de 11 a 16, que vamos ler, que diz assim: Foi ele que constituiu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para o serviço da comunidade, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao homem adulto, à medida completa da estatura de Cristo. Assim, já não nos comportaremos como crianças que andam ao sabor do vento e das ondas. Não nos deixaremos enganar por artimanhas inventadas pela esperteza daqueles que se armam em mestre. Mas, proclamando a verdade com amor, cresceremos em todos os sentidos para Cristo, que é a cabeça. É nele que todo o corpo se mantém firmemente, unidos pela articulação que o sustentam, e de cada uma delas recebe força para ir crescendo em harmonia. Foi isso. Ele que nos constituiu como corpo, como membros do corpo de Cristo. E um dos motivos das orações, os itens para nós estarmos intercedendo essa manhã, é que possamos pedir ao Senhor que nos guie no Espírito para falar a verdade em amor e que cresçamos em maturidade espiritual. O outro item para nos estarmos intercedendo é agradecer ao Senhor por ter nos salvo para vivermos em comunidade, numa família e no corpo. E também o outro item, é ore para que Deus nos ajude a usar os dons que Ele nos deu a cada um de nós para edificar o seu corpo, para que juntos tragamos glória ao seu nome. Ou seja, os 3 itens de intercessão é para que a igreja viva em comunhão, que possamos fazer parte do corpo de Cristo e sermos gratos por fazer parte do corpo de Cristo, e que possamos estar usando os nossos dons e talentos para o serviço do Senhor, para a edificação da igreja e para a edificação do corpo de Cristo e para a nossa comunhão, né? E para refletir, deixamos assim as seguintes perguntas: somos um corpo saudável, com cada pessoa fazer o seu papel? O que podemos fazer imediatamente para ajudar a nossa igreja a funcionar mais como Deus deseja? Eu sei que a pandemia tem nos impedido de estar presente fisicamente na igreja e podermos atuar com todos os nossos dons e talentos. Mas mesmo de forma virtual, podemos exercer os nossos dons e talento e exercer a comunhão da igreja, vivermos a comunhão de Cristo, né? Que possamos ter nesse dia a certeza de que Deus nos preparou, Deus nos fez para que possamos viver em comunhão com o corpo de Cristo, e que essa seja a nossa oração essa manhã. Vamos orar?
Senhor Deus eterno, Pai, graças te damos, ó Pai, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, Senhor, para conosco, mesmo não sendo merecedores, ó Deus. Obrigado porque o Senhor nos salvou, o Senhor pelo teu Filho amado, que derramou o sangue na cruz, nos redimiu de nossos pecados e culpa, e fomos sarados, lavados, para fazermos parte da tua igreja, para fazermos parte do teu corpo, onde o Senhor Deus é o nosso cabeça, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos preparou com dons e talentos e que possamos, Pai, a cada dia colocar em prática esses dons e talentos para o crescimento da Tua obra, o crescimento da Tua palavra e para a comunhão da nossa igreja. Que possamos viver o corpo saudável de Cristo, Senhor, unidos em amor, ó Pai. Mesmo que a pandemia esteja nos separando fisicamente, que possamos nos unir virtualmente, Senhor, orando uns pelos outros. Muitas vezes questionamos se temos dons e talentos para trabalhar na igreja, mas interceder pelos seus, orar pelos seus, já é uma forma de estarmos usando nossos dons e talentos na igreja. Que possamos, ó Pai, cada dia buscar a Tua face, buscar a Tua vontade e vivermos para o Senhor, Deus. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e faz-me cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e faz-me cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e faz-me cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Bom dia, irmãos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso culto online e espero que vocês conheçam a bênção do Senhor ao juntarmos-nos para louvar ao nosso Deus esta manhã. Continuamos nessa série no livro do Tiago
E hoje de manhã vamos concentrar-nos no capítulo 4. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma oração breve. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos-te pelo privilégio de louvar-te e adorar-te esta manhã. Agradecemos-te por mais uma oportunidade de estarmos juntos, embora não seja da forma que gostaríamos. Pela liberdade de orar e cantar louvores ao teu grande nome, damos-te graças. Pedimos agora, Senhor, ao chegarmos à tua palavra, que tu possas ser presente conosco pelo teu Espírito. Ensina-nos, corrige-nos, Pai. Dá-nos compreensão. Sejam abertos os nossos ouvidos e corações para receber a tua palavra. Aproxime-te de nós e ajude-nos, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se tiverem uma Bíblia, por favor abram no capítulo 4 e acompanhem comigo quando olhamos para este texto juntos. Thomas Brooks, um bem conhecido pregador no século XVII, uma vez disse: muitas vezes há muito conhecimento onde há pouco sabedoria. Não é o cristão bem informado, mas o cristão mais sábio que vê, evita e escapa das armadilhas de Satanás. Conhecimento sem sabedoria é como o vigor de um cavalo cego, que muitas vezes provoca a queda do cavaleiro. É verdade que não podemos viver as nossas vidas sem sabedoria. Todo o conhecimento do mundo não é suficiente se não sabemos como aplicá-lo. Ao voltarmos ao livro de Tiago esta manhã, chegamos ao final de uma secção que fala muito sobre como falamos e como vivemos como seguidores de Cristo. Tiago tem encorajado esta comunidade de crentes a viver juntos, em paz e unidade. No capítulo 3, ouvimos como a nossa língua é um mal incontrolável, empenhada em trazer destruição e como devemos guardá-la. Na semana passada, falamos sobre os dois tipos de sabedoria e como a sabedoria de Deus promove a paz e a unidade e dá frutos para a colheita de justiça. Agora chegamos ao capítulo 4 e nestes 10 versículos Tiago está a procurar aplicar o que já tinha sido dito. Se Deus deseja que a sua igreja esteja unida no propósito de buscá-lo, de tratar e de amar os outros e de buscar a paz, então, que passos práticos devem ser tomados? Se nossa fé em Cristo deve funcionar no mundo ao nosso redor e devemos viver as nossas vidas com a sabedoria de Deus, como podemos fazer isso? Então, tenho aqui 3 coisinhas que espero que nos ajudem a todos. Então, como é o princípio da sabedoria? Primeiro, é estar ciente das paixões e desejos malignos dentro de nós. A esta altura, devemos estar familiarizados mais ou menos com a maneira como Tiago escreve. É uma pessoa que não desperdiça palavras, mas vai direto ao ponto. Aqui não é diferente. Ele começa por dizer de onde vêm as guerras e as lutas que experimentam. Não será das paixões conflituosas no interior de cada um. Desejam, mas não possuem. Matam e cobiçam, mas não ficam satisfeitos. Daí vêm as vossas guerras e lutas. Estas são palavras fortes. Na verdade, quase poderia pensar-se que Tiago está a descrever uma zona de guerra. Estes cristãos não estavam a matar-se uns dos outros literalmente, mas faziam-no verbalmente, com os tipos de coisas que estavam a ser ditas. O vocabulário que Tiago usa aqui deveria levar-nos a fazer uma pausa. A guerra é algo que a maioria de nós não experimentou. Mas Tiago usa essa linguagem para expressar as controvérsias, brigas e sentimentos maus que estavam a correr entre os cristãos.
Ele não faz isso porque não houvesse outra maneira de expressar o que estava a acontecer, mas porque não havia outra maneira de expressar o horror disso. É uma imagem muito triste da igreja local de Cristo. Ele continua a dizer: não tenham o que querem porque não o pedem a Deus. Se pedem e não recebem é porque pedem mal, pedindo coisas que só servem os vossos prazeres. Aqui vemos que não apenas os irmãos na fé estão em inimizade uns com os outros, mas também as suas orações não são respondidas. Os céus ficaram em silêncio, apesar das suas orações. Todo esse comportamento não condiz com os seguidores de Cristo. Vai contra a sabedoria que Deus dá para viver bem e é o oposto completo da postura de promoção da paz que a sua igreja deveria assumir. Então, o que exatamente está a acontecer com a igreja? Bem, tanto as brigas contínuas quanto as orações não respondidas são sintomas de um problema maior. E o problema é que esses cristãos para os quais Tiago está a escrever estão a buscar os seus próprios prazeres e desejos ao invés dos de Deus. A raiz de tudo está num coração egocêntrico e num espírito de auto-interesse. Como resultado, vemos que isso afetou os seus relacionamentos uns com os outros e também o seu relacionamento com Deus. Na semana passada, o James diz que se queremos viver bem, obedecer a Deus e dar frutos, então precisamos de sabedoria que vem de Deus. Mas de acordo com Tiago, essa sabedoria só cresce para produzir justiça em um ambiente de paz, que é exatamente o oposto do que estava a acontecer na igreja. Sejamos claros aqui, irmãos. O que lemos nesses versículos não é particularmente chocante para nós. Ao ouvir falar de brigas na igreja ou lutas, hoje é tristemente mais comum do que gostaríamos. Não sabemos aquilo porque a igreja estava a lutar. Poderia muito bem ter sido o que chamaríamos de luta pela verdade ou discordâncias educadas sobre algo. Não sabemos. Mas a questão aqui não está nos detalhes da discordância, mas na raiz dela. O que realmente estava a causar o problema por trás das lutas eram paixões e desejos malignos. E isso estava a causar divisões no corpo de Cristo. Como seguidores de Cristo, procuramos obedecer aos mandamentos de Deus na nossa vida diária. Como parte disso, aprendemos e estudamos os 10 mandamentos. Esses mandamentos foram dados a Moisés para que o povo de Deus lhes obedecesse, e os mesmos são tão relevantes hoje quanto foram para o povo de Deus naquela época. Mas o 6º mandamento, que é especialmente relevante para o que estamos a falar esta manhã: não mates. Não mates. O Tiago já tinha usado essa palavra no início do texto sobre como esses crentes estavam a matar-se uns aos outros. Não literalmente, mas verbalmente. Eles falavam uns com os outros de tal forma que se poderia dizer que era como se estivessem a cometer um assassinato. Eu pergunto-me hoje, já pensaram que as discordâncias ou discussões que têm como um irmão ou irmã em Cristo podem estar a quebrar o mandamento de Deus de não matar? Para nós pode parecer muito trivial, mas aos olhos de Deus é um assunto sério. O próprio Jesus procurou explicar essa mesma ideia em Mateus 5, onde ele falou sobre a repentina percepção durante um culto de adoração de que um irmão tinha algo contra nós.
Jesus não especificou algo grande ou algum desacordo maior, apenas algo. Ed Welch, que é um conhecido conselheiro bíblico nos Estados Unidos, diz o seguinte: a raiva mostra orgulho. Tu és melhor do que eles. Tu és mais esperto, mais justo do que eles. Tu és superior e eles estão abaixo de si. A raiva divide. A raiva mata relacionamentos. O problema para muitos de nós hoje é que nos tornamos tolerantes a esse tipo de comportamento. Mas como cristãos não devemos tolerar guerras ou lutas de qualquer tipo entre nós, pois isso vai contra a nossa própria identidade como seguidores de Cristo. E nós, hoje, estamos a buscar os nossos próprios desejos e paixões malignas, ou aqueles de Cristo. Pode haver momentos na nossa vida cristã em que discordamos profundamente uns dos outros sobre a doutrina, ou maneiras de fazer as coisas, ou em certas abordagens da vida. Esta provavelmente vai acontecer, mas eu pergunto-me, o que estamos dispostos a deixar de lado para manter a unidade como a Igreja de Cristo? Estamos dispostos a abrir mão dos nossos desejos egoístas ou do orgulho que existe dentro de cada um de nós? Deixe-me ser claro aqui, eu não estou a dizer que desistimos das nossas convicções bíblicas. Unidade não significa uniformidade, não estou a dizer isso. Mas a maneira como nos tratamos uns aos outros e como falamos uns com os outros, seja online ou pessoalmente, é importante. É importante. É importante para o nosso testemunho como crentes, para a nossa comunidade, para os que estão ao nosso redor, e também é importante para Cristo, a quem procuramos servir e obedecer. Tiago está a dizer aqui que se quisermos viver da maneira que Deus planeou, se quisermos viver com sabedoria, então precisamos de estar cientes das paixões malignas que surgem dentro de nós. Não é que Deus não queira que tenhamos prazer. Deus abençoa-nos com muitas coisas nas quais podemos encontrar prazer, as nossas famílias, o trabalho. Mas Ele quer ensinar-nos a ter prazer no que Ele sabe que é realmente bom. Então, viver com sabedoria é saber quando os nossos corações se desviam. Então, como é o princípio de paz? É estar ciente das nossas paixões malignas. E também, o segundo, é estar distinto e ainda conectado com o mundo ao nosso redor. Estar distinto e ainda conectado com o mundo ao nosso redor. Esta próxima secção começa no versículo 4 com gente infiel, ou em outras traduções podem ver adúlteros e adúlteras. Não sabem que a amizade para com o mundo é inimizade para com Deus. Se alguém quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Aqui, novamente, Tiago usa uma linguagem forte para descrever o comportamento desses cristãos. Eles afirmam confiar e seguir Deus, mas as suas ações e a maneira como vivem mostram o contrário. Então, Tiago está a dizer que eles são adúlteros. Felizmente, isso não é nada novo para a Igreja de Cristo. Na verdade, se olharmos para trás ao longo da história bíblica, o que é que encontramos? Mas o povo de Deus, vez após vez, quebrar a sua aliança, adorar outros deuses, a fazer ídolos e assimilar as culturas ao seu redor. Como sua igreja hoje, fazemos parte da comunidade da nova aliança de Deus, pela fé em Cristo. Somos sua noiva e devemos amá-lo e servi-lo de todo o nosso coração, alma, mente e força.
Como num casamento, buscar outro amante é ser infiel a Deus. Portanto, Tiago está a dizer que a amizade com o mundo é como tornar-se um inimigo de Deus. Ele está a dizer que é simplesmente impossível ter um pé em ambos os campos. Amamos a Cristo ou amamos o mundo? Ele continua no versículo 5 a dizer: não é em vão que a Sagrada Escritura diz: Deus exige que o Espírito que fez habitar em nós o ame a Ele somente. Não é uma citação direta das Escrituras, mas provavelmente um sentido geral do que a Bíblia diz sobre este assunto. É dizer que Deus anseia pelo Espírito que habita em nós, para amá-lo e somente a Ele. O nosso Deus é um Deus zeloso. Ele deu a cada um de nós a vida, o fôlego e o Espírito que nos torna quem somos. Então Tiago está a dizer que como filhos de Deus, como seu povo a quem Deus deu tantas bênçãos maravilhosas, o desejo de Deus é que amemos a Ele e somente a Ele. Essa deveria ser a nossa resposta certa. Mas como mostra a história com Israel e também nós hoje como sua igreja, falhamos em amá-lo supremamente e dar-lhe a nossa verdadeira adoração. Mas, lemos no versículo 6, e é o mais importante, ele nos mostra cada vez mais graça. Por isso diz ainda a Sagrada Escritura: Deus resiste aos orgulhosos, mas concede a sua graça aos humildes. Apesar das nossas falhas, apesar de amarmos o mundo em vez de amarmos a Deus supremamente, Ele continua a mostrar-nos uma e outra vez graça sobre graça. Mas notem que isso não é mostrado para todos, mas aos humildes. São aqueles que se humilham e que se arrependem, que recebem a bênção da graça de Deus. Gosto muito de barcos. Tendo crescido na Irlanda, existem muitos lagos e rios diferentes para explorar e na minha família tivemos vários barcos pequenos ao longo dos anos e por isso andávamos de barco de vez em quando. Em cada local tínhamos que lançar o barco e andar na água e depois de algum tempo arrumar tudo e voltar para casa. Foi muito bom. Mas os barcos são construídos para flutuar na água. A água envolve-os por todos os lados, mas não deve entrar no barco. E de forma semelhante, nós, como seguidores de Cristo, estamos rodeados pelo mundo por todos os lados. Devemos estar conectados e presentes no mundo ao nosso redor, mas não deveríamos ter coisas terrenas dentro de nós. Deus chama-nos para sermos distintos, separados e diferentes. O nosso objetivo como seguidores de Cristo é engajar ativamente na nossa cultura com o Evangelho, sem permitir que a moral e os valores e os comportamentos da cultura se infiltrem nas nossas vidas. O próprio Jesus diz em João 17 que a sua oração não é para que sejamos tirados deste mundo, mas para que sejamos enviados para ser os seus embaixadores e testemunhas do seu poder e graça. Tiago escreveu a esses grupos de crentes a procurar lembrá-los de quem eles eram em Cristo. Eles eram a noiva de Cristo, a sua igreja comprada com o seu próprio sangue. Mas assim como o antigo Israel, eles começaram a comprometer-se com os valores e atitudes mundanos ao seu redor. A água estava a entrar no barco. Hoje, como seguidores de Cristo, fomos enviados ao mundo para sermos testemunhas da sua graça e amor. Como povo de Deus, em certo sentido, somos enviados para proclamar o Evangelho, mas também
há um sentido em que as pessoas devem vir e ver como vivemos como cristãos. Santidade é muitas vezes uma palavra sobre a qual não ouvimos muito hoje. Mas como cristãos, somos chamados a ser santos e distintos, como testemunhas a quem servimos e adoramos. Quanto a nós, comprometemos-nos e adotamos valores mundanos em alguma parte das nossas vidas? Ou tiramos o nosso barco da água e isolamos completamente do mundo? Nenhuma dessas opções se encaixa nos propósitos de Deus. Em vez disso, Deus deseja que estejamos conectados com as pessoas ao nosso redor, mas distintos. Devemos ser o aroma de Cristo nas nossas famílias, locais de trabalho e comunidades. Nada disso é fácil. Precisamos de ser honestos conosco mesmos e precisamos de cavar fundo nos nossos corações e fazer perguntas difíceis a nós mesmos. Mas lembrem-se, em todas as nossas falhas e lutas, quando começamos a afundar no oceano ao nosso redor, há muita graça disponível para nós. Não podemos fazer isso sozinhos. Se quisermos viver vidas distintas, se quisermos viver com sabedoria e se quisermos ser sal e luz, precisamos da graça de Deus, porque só é possível com a sua ajuda pelo seu Espírito. A sua graça é suficiente para nós todos os dias e em todos os sentidos, agora e no futuro. Então, como é que o princípio de sabedoria é estar cientes dos paixões malignos dentro de nós e de estar distintos, mas conectados com o mundo ao nosso redor? E no final, é trilhar o caminho da humildade. Já vimos no versículo 6 que, apesar das nossas falhas em amar a Deus com tudo o que somos, apesar das nossas atitudes e comportamentos mundanos e desejos malignos, Ele dá-nos graça para cobrir os nossos pecados. Mas há uma conexão entre versículos 6 e 7 que não devemos perder. Diz que Deus dá graça, mas a quem? Aqueles que são humildes e trilham o caminho da humildade. Há uma conexão entre a suficiência de Deus em dar graça e também a nossa responsabilidade em viver humildemente diante dele. Ambos são os dois lados da mesma moeda. A santificação é uma via de mão dupla. Deus dá-nos graça para ajudar, mas precisamos de trilhar o caminho de santidade. Nestes versos, o que vemos é essencialmente o ADN de uma vida humilde, embrulhado em 10 ordens diferentes de obediência. Devemos submeter-nos a Deus no versículo 7. A palavra submeter aqui dá a ideia de alistamento, assumir fidelidade a um oficial superior e seguir as suas ordens. Diz que devemos resistir ao diabo, que é uma fonte de testes e tentações. Observem que são aqueles que se submetem a Deus que estão na linha de frente de ataque para as batalhas espirituais. As forças espirituais do mal não têm interesse em atacar aqueles que são indiferentes na sua fé, mas aqueles que estão em serviço ativo e submisso a Cristo. Em seguida, Tiago usa uma linguagem que seria mais provável encontrarmos no Antigo Testamento. Ele diz em versículo 8, vá ao encontro de Deus e Ele virá ao vosso encontro. Os que são pecadores corrijam-se dos seus erros. Os indecisos purificam as suas intenções. É uma imagem de alguém ir oferecer um sacrifício no templo, aproximando-se de Deus na cerimônia. A imagem de lavar as mãos e purificação dá-nos a ideia da necessidade de remover as práticas pecaminosas.
tanto externamente na lavagem das nossas mãos, nossas ações, quanto internamente na purificação dos nossos corações, os nossos motivos. Mas observem a lógica aqui. Tiago não diz para se limpar e depois ir a Deus. É o contrário. É somente quando vamos a Deus e vemos a sua santidade que vemos o nosso pecado a uma nova luz. Por último, Tiago chama-nos a reconhecer a nossa maldade, a lamentar e a arrepender-nos. Devemos humilhar-nos perante Ele, a reconhecer que nós, como sua igreja, temos procurado os nossos próprios prazeres e desejos malignos. Ao fazermos isso, Tiago lembra-nos da promessa de Deus de nos elevar e levar-nos ao calor do seu amor e perdão. Quando era mais novo, trabalhava como jardineiro. Foi ótimo, porque estava a trabalhar na natureza, o sol, na Irlanda, chuva, e foi bom exercício também. Mas jardinar é um trabalho muito variado, mas uma das tarefas do jardineiro é saber a diferença entre uma erva daninha e uma planta. Ambos crescem frequentemente lado a lado, e para que as plantas saudáveis cresçam e se desenvolvam, é necessário arrancar as ervas daninhas para fornecer mais luz e espaço para os outros. Da mesma forma, Tiago está a convidar-nos nesses versículos para sermos jardineiros dos nossos próprios corações. Devemos remover o joio que começa a crescer nos nossos corações quando deixamos de nos humilhar diante de Deus e quando deixamos de amá-lo supremamente. Se não fizermos isso, vamos produzir uma colheita de espinhos, em vez de uma colheita de justiça. Assim como a igreja para a qual Tiago estava a escrever, haverá divisões, brigas e ambições egoístas entre nós. A resposta é trilhar o caminho da humildade, que em última análise é o caminho de Cristo. Cristo Jesus resumiu a humildade quando o Criador de tudo o que conhecemos se humilhou ao encarnar e morreu na cruz. Cristo é o nosso exemplo em tudo isso. E pergunto-me hoje, como seria trilharmos o caminho da humildade hoje nas nossas vidas? Que mudanças precisaríamos fazer para viver assim? Existe algo de que precisamos nos arrepender? Uma ação, motivo ou intenção? Precisamos de avaliar como agimos online. As coisas que acompanhamos, comentamos ou mesmo assistimos. Há alguém com quem precisamos de fazer as pazes. O caminho para cima na fé cristã é, na verdade, para baixo. Quanto mais humildes nos tornamos, mais semelhantes a Cristo seremos. Ao terminar esta manhã, não há nada de novo nestes versículos que estudamos. A parte mais difícil de tudo isso é realmente pôr em prática. Como cristãos, temos a tendência de minimizar as pequenas brigas e lutas entre nós e temos a tendência de esconder dentro de nós todos os tipos de paixões e desejos maus. Mas a mensagem de Tiago e de Jesus é clara. Viver com sabedoria significa promover a paz. Significa que somos honestos sobre nós mesmos, sobre as nossas próprias paixões pecaminosas, e que diariamente nos colocamos diante de Deus em humilde arrependimento. As promessas permanecem. Deus dá sabedoria para aqueles que pedem. Deus dá mais graça quando falhamos. E Deus vai continuar a amar e trazer-nos para perto dele conforme vamos a Ele. Este é o princípio de sabedoria e que Deus nos capacite a continuar assim.
Vamos orar. Pai amado, agradecemos-te mais uma vez pelo privilégio de poder abrir a Tua Palavra esta manhã. Agradecemos-te pela graça e pela misericórdia que Tu continuas a dar-nos. Pai, confessamos que muitas vezes os nossos corações se desviam e procuramos agradar a nós mesmos em vez de seguir-te. Senhor, agradecemos-te por seres um bom pastor e por continuar a amar-nos, cuidar de nós e a sustentar-nos como o Teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos distintos, a sermos separados, mas ainda parte do que estás a fazer neste mundo. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida humilde diante de Ti e permite-nos caminhar em sabedoria para que possamos continuar a ser testemunhas poderosas de Ti nas nossas vidas diárias. Continua conosco agora enquanto avançamos na próxima semana. Guia-nos, humilhe-nos e dá-nos corações que buscam e seguem-te. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Para responder à palavra de Deus e para encerrar o nosso tempo, vamos cantar mais uma vez e o nosso cântico vai ser Recebi um novo coração do Pai. Um domingo abençoado a todos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, declaro a paz de Cristo, abençoe-te, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor.
E agora que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco hoje e para sempre. Amém. Continuamos em mais alguns dias de confinamento. Peço que a igreja esteja em oração por toda a situação que estamos a enfrentar, pelas pessoas mais vulneráveis entre nós e nas nossas sociedades, pelas várias implicações de tudo que estamos a passar nesta altura. Em relação aos trabalhos da igreja, vamos ficar atentos ao desenvolvimento do confinamento, as novas medidas do governo. Mas o nosso culto no próximo domingo também será online. Iremos continuar em Tiago, iremos estudar sobre Tiago 4, 11 até versículo 6 do capítulo 5. E vamos focar em algumas áreas de alto risco na nossa vida como cristãos. Tem a ver com a língua, tem a ver com outras coisas que nos perturbam a cada dia. Mas vamos continuar a meditar sobre esta carta na semana que vem. A nossa campanha de 40 dias de oração continua. Na próxima quarta-feira chegaremos ao dia 20, meio caminho da nossa campanha. E nós vamos ter outro encontro via Zoom para celebrar a chegar ao meio caminho. Como nós fizemos no dia 1, primeira noite, convido os que estão em casa e vamos ter esta reunião às 20 horas, quarta-feira à noite, às 20 horas, através do Zoom, para possamos reunir-se como igreja virtualmente. Então, gostava de incentivar quantos irmãos que puderem, visitantes, sejam quem for, junte-se a nós na quarta-feira para orarmos juntos e para que possamos continuar em oração pela campanha de 40 dias. Que Deus cuida, que Deus protege, que Deus esteja com cada um. Uma boa semana a todos.